me ouvindo, se tiver com problema, vocês me avisem. Opa. Arrumar isso aqui direito. Na janela. Nossa, mas não sei porque que hoje eu tô com dificuldade aqui. Agora sim. Espero que tá tudo certo aí. Vocês estão me ouvindo e estão vendo a, a lâmina? Não. Peraí, que deu uma coisa errada aqui. Tá tudo em ordem aí agora? Beleza. Acho que tá. Se não tiver, alguém liga o microfone e fala que tá errado. Bom, vamos lá. Como eu disse antes, né, essas 2 semanas que a gente está usando agora, a gente está olhando um pouco uma coisa um pouquinho fora do pensamento brasileiro, mas a gente já justificou aí um pouco a ideia de trabalhar um pouco a ideia da CEPAL. Nas aulas anteriores, na semana passada, a gente conversou, de um lado, sobre a criação da CEPAL, tentou ver um pouco alguma certa dificuldade que existiu, né, na formação da CEPAL e um pouco a motivação por trás dela. Na aula passada eu deixei gravado uma breve biografia, vamos dizer assim, do Prebisch, que depois das primeiras sessões da CEPAL foi chamado, então, a fazer o chamado estudo econômico sobre a América Latina, que era o primeiro grande desafio da CEPAL. Né? Então, quando a CEPAL foi criada, ela vai trabalhar por sessões e logo na primeira sessão ela define a realização de um amplo estudo sobre a economia latino-americana, sobre as dificuldades da economia latino-americana naquele momento, e esse estudo deveria então dar ensejo à criação de algumas propostas de política econômica a ser então compartilhada com os estados latino-americanos que faziam parte ali da criação da CEPAL. Então, um pouco essa a ideia inicial, né? Com o tempo, quer dizer, logo então, nas sessões seguintes, né, o Prebisch, que então foi chamado para realizar esse estudo, o Prebisch chama um conjunto de outras pessoas, desde pessoas mais para lidar com dados até pessoas mais conhecedoras, vamos dizer assim, das realidades dos países latino-americanos. Ele vai se cercar de alguns economistas já conhecidos, outros nem tanto, jovens economistas que estão saindo, que estão se formando, vamos dizer assim, que estão começando a trabalhar, e vai apresentar, então, logo depois, o primeiro texto, e isso na sessão seguinte, e na sessão posterior ainda, continuidade desse primeiro texto e uma espécie de um decálogo, ou seja, uma série de propostas de intervenção. Então, é em cima um pouco desses 3 textos que eu queria fazer a aula de hoje. Né? E a gente deixa para a aula de amanhã, a aula gravada, um pouco como que esse pensamento cepalino inicial, né, que é o pensamento típico dos anos 50 da CEPAL, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Né? Então, você tem aí já um longo percurso, né? A CEPAL, então, quando assim, nasce nos anos 50, e nós já estamos aí nos anos 20 do século seguinte, né? Então já tem aí pelo menos 70, 80 anos de percurso. Então a ideia da próxima aula a gente vê, talvez, não toda a evolução, é óbvio que é muita coisa, mas dar uma olhada como algumas coisas foram mudando dentro da CEPAL. Então essa é a ideia hoje, então, como eu disse, então é apontar as teses
principais do pensamento cepalino, contextualizada naquele momento inicial da CEPAL, as bases do pensamento, principalmente, né, eu tentar montar aqui uma espécie de um modelo, vamos dizer assim, não é um modelo exatamente igual aos que a gente está acostumado nas aulas de macro e de micro, certo? Mas uma espécie de uma modelagem de como que a CEPAL organiza um pouco o seu pensamento, a partir do qual, na próxima aula, inclusive, a gente acompanha com esse modelo a evolução das ideias cepalinas. Então, só para a gente começar, quer dizer, eu não sei até onde, certo, a gente pode efetivamente classificar a CEPAL, mas eu diria que a CEPAL ela faz parte daquilo que, naquelas 3 dimensões do chamado pensamento econômico feitas pelo Schumpeter, né? Eu diria que a CEPAL está no quadrante aqui de cima, certo? É um sistema de economia política, ou é um conjunto doutrinário, né? Eu acho que a CEPAL está, vamos dizer assim, nesse quadrante aí, ou esse é um quadrante de 3 só, né? Mas enfim, dentro dessa perspectiva, certo? A contribuição da CEPAL então se encaixa com esse tipo de paradigma de pensamento, né? Que muitas pessoas vão chamar de estruturalismo ou de desenvolvimentismo latino-americano, né? Fica muito conhecido como estruturalismo latino-americano, tem várias palavras aí, cada um puxando mais para um lado, né? Mas, quer dizer, não é uma... ela se vale de muitas teorias econômicas, de muitas análises de leis econômicas que já tinham sido feitas, certo? Ela, na verdade, não tem, talvez, grandes contribuições inovadoras, talvez alguma coisa no conceito de subdesenvolvimento possa ser inovador, etc. Mas quando a gente olha várias das análises, ela se vale, por exemplo, da ideia de elasticidade, das ideias de mercados, né, de estruturas de mercado, ela se vale das noções, por exemplo, tá certo, de como eu disse, de elasticidade, tá certo? Mas de elasticidade de renda, de elasticidade de preço, ela se vale das noções de formação, então, de preços, de modelos macro, talvez ela usa uma modelagem mais do tipo keynesiana, enfim, né? Então, como eu disse, talvez o conceito de subdesenvolvimento poderia estar dentro da história da análise econômica como uma inovação, talvez a ideia de centro-periferia, algumas pessoas consideram também uma contribuição nesse sentido. Eu vou defender aqui mais que a ideia de centro-periferia é uma noção de como ver o desenvolvimento, certo? Então, não sei se eu colocaria nesse sentido também. De qualquer maneira, o conjunto, vamos dizer assim, cepalino, né, ele, de certa maneira, esse estruturalismo, esse desenvolvimentismo latino-americano, ele está, vamos dizer assim, mais ou menos pé de igualdade com a ideia de propostas liberais, né, propostas de intervenção do tipo liberal, propostas de intervenção do tipo keynesiana, etc. Algumas pessoas acham, inclusive, até dar um reforço demasiado essa posição da CEPAL, mas, enfim, vamos deixar por aí. Então, a segunda coisa, né, é que a CEPAL, ela, por mais que ela tenha, vamos dizer assim, toda uma puxada, uma tradição, vamos dizer assim, de pesquisa, de desenvolvimento teórico, de levantamento de conhecimento, isso organizado dentro de uma determinada coletividade ali, dentro da CEPAL, né, ela não é exatamente uma instituição acadêmica, né, ela não levanta um saber, vamos dizer assim, quase que por si, né? Ela sempre foi uma instituição que teve como pretensão formular política, né, de ser um estudo, né, o próprio estudo que foi encomendado ao Prebisch é um estudo com a ideia, com a proposição de mexer nas estratégias de desenvolvimento que os países estavam implementando, né? Então, ela, de um lado, tem que estar baseado justamente nessa construção teórica, a gente vai ver aqui uma construção teórica e histórica importante também, né?
Mas ela não é feita, ela tem um viés, vamos dizer assim, intervencionista muito forte, né? Então, essa é uma característica importante que talvez difere, talvez, de outras construções, etc. Mas, de qualquer maneira, a ideia, então, é de fazer uma construção de pensamento sobre a realidade, né? Então, não tomar, a gente já conversou sobre isso, principalmente quando a gente falava do Prebisch, não tomar determinadas organizações de pensamento prévias e forçar esse pensamento sobre uma realidade latino-americana, mas, vamos dizer assim, se valer dessas teorias que já existem, né? O Prebisch nadou muito tempo dentro das teorias mais clássicas, mais ortodoxas. Depois, no momento que ele está indo para a CEPAL, ele acaba de escrever um livro sobre Keynes. Então, enfim, ele está ali relativamente up-to-date com as discussões teóricas que estão acontecendo no mundo, certo? Mas a posição dele bom, vamos pegar essas questões teóricas, mas não vamos forçá-las sobre a economia da América Latina. Vamos deixar a América Latina falar um pouco e ver até onde a gente deve se manejar essas teorias para melhorar o conhecimento sobre a realidade latino-americana, né? Então, e a partir disso, obviamente, transformar essa economia latino-americana, é isso que eu queria, então, chamar a atenção. Ela tem um objetivo aí de intervenção muito claro, né? Então, se a gente olhar o corpo na CEPAL, de certas culturas CEPAL, né, é um corpo analítico que tem as suas especificidades, né, que está sendo construído ali, exatamente na América Latina, no começo, no final da década de 40, começo da década de 50, justamente no pós-guerra, né? E se a gente olhar os próprios textos do Prebisch, certo? E outros textos, né, que vão compor junto, né? Quando você lê o texto original do Prebisch, você vê que ele está, no fundo, contando uma certa história, né? Não é uma história longa, né, o texto original do Prebisch, mas pelo menos uma história que vem ali no século XX, né, que vem ali principalmente a partir dos anos 30, né, principalmente esse período aí que vai dos anos 20 até os anos 40. Né? Então, uma parte da abordagem do esquema de desenvolvimento, da interpretação de desenvolvimento latino-americano, ele tem uma abordagem histórica indutiva, certo? Quer dizer, e a isso, então, vai se aquecer, então, essa parte mais teórica, né, essa referência teórica, né, que fica conhecida aí com a teoria estruturalista do subdesenvolvimento, a teoria do estruturalismo periférico, a teoria do subdesenvolvimento periférico. Você pega essas palavras que estão aí, combina elas, qualquer combinação vai serve, quer dizer, né? Então, um aparato mais abstrato, mais teórico, sobre o conceito, então, principalmente centrado no conceito de subdesenvolvimento e no conceito de periferia, né? Mas esse conceito de periferia tem um elemento importante, a gente já fala dele, certo? Quer dizer, ele, na verdade, ele tem um significado importante, certo? Que dá, vamos dizer assim, um pouco a ideia de que essa é uma história que não se repete, certo? Quer dizer, ou seja, a economia latino-americana que está ali funcionando nos anos 30, 40, é uma economia que tem as suas peculiaridades, né, e que não é uma periferia que se opõe às economias centrais, e essa oposição também significa um desenvolvimento econômico que é particular a essa região e não vamos dizer assim, semelhante ao desenvolvimento econômico que acontece ou que estava acontecendo nos países centrais. Então, você tem então aí uma mistura de algumas referências abstratas, teóricas, com uma interpretação histórica daquilo que está acontecendo, né? E nesse sentido, esse corpo doutrinário, aquilo que o Schumpeter chama de sistema de economia política, ela é montada
e como eles têm um princípio, vamos dizer assim, ela vai ter também, junto com ela, um terceiro elemento, aí, um quarto elemento, um terceiro elemento aqui, né, que uma proposta de intervenção. Tem um elemento positivo, vamos dizer assim, de interpretação de como é que é a realidade, mas ela também tem um elemento normativo de como poderia ser ou como deveria ser, talvez, melhor, né, de como que a gente poderia fazer para superar os problemas que essa análise mais positiva estaria apontando, né? Então, em relação a esse método histórico, como eu disse, certo? Quer dizer, isso é muito característico de praticamente todos os textos da CEPAL, né? Então, eles estão sempre estudando tendências econômicas de médio e longo prazo, né? Esse viés histórico então, é inaugurado no texto original do Prebisch de 49, ele ali faz um diagnóstico da transição que se observava nas economias subdesenvolvidas latino-americanas nesse período, principalmente nesse período que ia dos anos 30 até os anos 40, 45, talvez até um pouco antes, né? Então, nesse período, a maior parte das economias latino-americanas sofria muito em função da crise de 30, né? Alguns países sofrem mais, outros menos, né? E todos esses países enfrentavam um pouco essa crise, que para a interpretação cepalina é uma crise ligada à crise do modelo de exportação que os países passavam, e, em geral, esses países acabavam adotando, nesse período, políticas de desenvolvimento produtivo, no mínimo, no sentido de fazer uma diversificação produtiva desses países, e essa diversificação produtiva, de alguma forma, incluía um processo de industrialização. Em alguns países, como o Brasil, Argentina, outros, essa industrialização já vinha de antes, né? E era reforçada nesse momento de crise. Então, essa historinha, vamos dizer assim, essa historinha da reação, principalmente dos países latino-americanos, à crise de 30, a crise da capacidade desses países, a dificuldade de exportar e principalmente de importar, e as repercussões internas nas economias, é ali que você... esse é o texto do Prebisch principal, né? E se você olhar esse texto do Prebisch, que é o texto central, de 49, né, ele está publicado, se não é o primeiro, é um dos primeiros números da Revista Brasileira de Economia, né, aquela revista editada pela GV até hoje, né, e esse texto inaugural do Prebisch na CEPAL foi traduzido pelo Furtado e foi publicado, então, na RBE. E, se não me engano, eu deixei esse texto para vocês no estudo. Agora, o interessante de olhar é com vários autores cepalinos, que não o Prebisch, né, mas que estavam trabalhando ali com o Prebisch, ou que trabalhavam um pouco depois, eles, primeiro, todos eles, praticamente todos, têm textos históricos, né, o Furtado tem a Formação Econômica no Brasil, né, que é o companheiro quase que de primeira hora do Prebisch. O Aníbal Pinto, que também é um companheiro de primeira hora com o Prebisch, ele tem um livro muito parecido com Formação Econômica no Brasil, mas por caso do Chile, né, o Aníbal Pinto chileno, o Chile um caso de desarrollo frustrado, e o Aldo Ferri, que é argentino, também tem um pouco depois, aí já, um texto muito, quer dizer, não muito semelhante, mas que guarda muita semelhança com o livro do Furtado, mas para o caso argentino. Se você quer incluir outros economistas que fizeram parte, por exemplo, brasileiros que fizeram parte, talvez mais para frente, um pouco da equipe do Prebisch, né, como a Conceição Tavares, ela vai ter também textos históricos, né, que tem uma abordagem histórica, né, próprio Antônio Barros de Castro, que depois talvez tenha abandonado um pouco a história mais para frente, já falecido Antônio, mas os primeiros textos do Antônio Barros é sobre o Brasil colônia, né? Então, praticamente uma boa parte desses autores cepalinos, de uma forma, tem a sua interpretação da realidade ou do desenvolvimento econômico dos seus países, fazendo também essa abordagem histórica, etc.
né? Então, se a gente pega então esses textos iniciais do Prebisch de 49 e 51, então 49, desenvolvimento econômico da América Latina e alguns dos seus problemas principais, esse é o título do texto em português, certo? Quer dizer, depois tem 50, 51, mais dois textos, né? O estudo econômico da América Latina, os problemas teóricos e práticos do crescimento econômico, né? Então, esse conjunto de documentos iniciais da CEPAL, que foram apresentados em uma, duas ou três sessões seguidas da CEPAL, que vão conter, então, esses elementos principais que passam a figurar como a referência ideológica, analítica dos estruturalistas latino-americanos, das teses cepalinas, né? E eles têm, todos eles, então, primeiro, essa abordagem histórica. E neles se estabelece, então, aquilo que eu vou chamar aqui do modelo teórico, né, da CEPAL. Né? Então, nesse modelo teórico da CEPAL, você sempre está constando, de um lado, a noção, vai se estabelecer desde o primeiro texto, a noção básica de centro-periferia, né? Depois, você vai, aquilo que eu chamaria de um modelo teórico básico, certo? Quer dizer, a interpretação da inserção internacional dessas economias periféricas, né? E essa inserção internacional, a ideia é que os países são vulneráveis externamente, né? Essa é a visão que você tem sobre os países latino-americanos, que eles têm vulnerabilidades externas, né? E a visão interna é que essas economias, tão diferentes das economias centrais, têm uma forte heterogeneidade estrutural desses países periféricos. Eu vou voltar a isso mais para frente. E aí, nos textos finais, você tem, então, a ideia de que, para superar esses problemas de vulnerabilidade e heterogeneidade, você tem que, talvez, ter uma intervenção estatal. Né? O livre mercado, as forças econômicas, por si só, tendem a não conseguir resolver essa questão da vulnerabilidade externa e da heterogeneidade estrutural. Né? A gente sabe, né, vocês já sabem, que para o Prebisch, nesses autores iniciais dos anos 50, a saída, certo, é um processo de industrialização. Reforçar a industrialização é a forma de superar, nesse momento, essa vulnerabilidade e essa heterogeneidade, e essa industrialização, da mesma maneira que a gente viu com o Roberto Simons, etc., para o Prebisch, para esses autores, isso não pode ser feito, isso não vai acontecer se não existir uma intervenção externa. Então, a industrialização representa a superação dessas situações ruins da economia latino-americana, e essa superação só pode acontecer pelas mãos do Estado. Né? Então, aqui um pouco os eixos principais do pensamento cepalino. Primeiro, então, essa relação centro-periferia. Eu falei que eu ia voltar a ela, deixa eu voltar, então, a conversar um pouco sobre o que a gente está dizendo com isso. Né? Então, a primeira coisa aqui, nessa análise da relação centro-periferia, acho que a primeira noção, a noção importante que a gente quer, é que você está negando, que você está dizendo o seguinte, né? Dentro das teorias de desenvolvimento econômico, muita gente diz que as teorias de desenvolvimento econômico são como se fossem etapas de um processo universal de desenvolvimento. Né? Então, um pouco depois da CEPAL, é verdade que isso é depois da CEPAL, mas, né, essas ideias já flertavam de maneira muito clara antes. Um cara como o Rostov, certo? Quer dizer, ele dizia o seguinte, certo? Quer dizer, que deixa eu pegar aqui o Rostov, ele publica um texto, certo? Como eu disse, um pouco depois, mas ele, vamos dizer assim, clarifica essa ideia de um processo contínuo, certo? A ideia básica é que todas as nações passam, em algum momento do tempo, por um processo de desenvolvimento que leva ao desenvolvimento, certo? Leva ao desenvolvimento final. Então, aqui estão as 5 etapas do Prebisch. Quem fez o curso de História Econômica Geral comigo semestre passado, ou ano passado, ou os outros anos, lembra talvez disso. Então, essa é mais ou menos a forma como a Inglaterra e os países, Estados Unidos, Alemanha, enfim, os países centrais, os países do mundo do Atlântico Norte fizeram. Né? Então, sai de uma sociedade tradicional, tem uma organização, a formação dos mercados, a formação do mercado de trabalho, a formação a acumulação de capitais, etc.
tem um momento de decolagem, que normalmente são os momentos de aceleração dos progressos tecnológicos, a Revolução Industrial, no caso inglês, né, talvez a Segunda Revolução Industrial, no caso americano, no caso alemão, né, e depois essas economias vão se estabilizar num grau mais para frente. Então, o que o Rostov diz no texto dele é que todos os países vão passar um pouco por essas fases. Né? É questão de você organizar a sociedade direitinho, para que essas fases aconteçam, né? E você tem, então, a tua teoria de desenvolvimento é basicamente repetir, vamos dizer assim, tentar reorganizar a tua economia à semelhança dos países centrais e isso acontecer. Quando o Prebisch diz que você tem uma relação centro-periferia, ele está negando esse tipo de ideia. Né? O que ele está dizendo? Ele está numa visão que também depois vai ser chamada de a visão do capitalismo tardio. De certa maneira, ele antecipa uma coisa que vai ser vista como a ideia de capitalismo tardio, que tanto a ideia da Unicamp, certo, como a ideia de um cara chamado Gershon Krohn. Né? O Gershon Krohn, ele é um crítico dessa ideia das etapas do crescimento, do desenvolvimento econômico, e ele também essa ideia do capitalismo tardio para ele, certo? Ele diz da mesma maneira que o percurso não pode ser o mesmo, pois as condições são diferentes, ou seja, o Brasil não pode seguir os passos dos Estados Unidos para se tornar industrial, para se tornar um país desenvolvido. Por quê? Porque quando o Brasil vai se tornar desenvolvido, os Estados Unidos já é desenvolvido. Né? E quando os Estados Unidos se tornou desenvolvido, não tinha Estados Unidos para se tornar desenvolvido. Né? Então, ou se quiser, né, os países não podem, todos eles, repetir as condições da Inglaterra, porque quando a Inglaterra se industrializou, não tinha outro país industrializado. A Inglaterra estava sozinha ali, certo? Quer dizer, ela fez os passos dela, cometeu os erros e os acertos, certo? Então você olha para trás, segundo o Rostov, faz a mesma coisa e vai para frente. O Gershon Krohn falou, não adianta você querer fazer a mesma coisa e ir para frente, porque quando você for fazer a mesma coisa, o que tem de diferente em relação à história inglesa? O que tem de diferente na história dos países que vêm depois da Inglaterra é o fato da Inglaterra já estar desenvolvida. Então, o que tem de diferente no desenvolvimento brasileiro é o fato de que o resto do mundo já está desenvolvido. Enquanto que os outros países do mundo desenvolvido se desenvolveram sem esses países desenvolvidos, ou em condições diferentes. Então, os países retardatários, ou os países tardios, como ele diz, enfrentam, por exemplo, tecnologias já desenvolvidas pelos países anteriores. Tem que competir, né, no mercado com os países que estão tecnologicamente avançados. Então, não é simplesmente repetir o que os outros fizeram, porque as condições não são mais as mesmas. Né? Quando o Brasil vai se industrializar em 1950, por exemplo, os Estados Unidos já é industrial. Né? Quando os Estados Unidos se industrializou em 1900 em 1900 ou 1850, 70, a Inglaterra já era industrial. Quando a Inglaterra se industrializou, não, ela talvez tenha sido a originária. Mas você percebe que, né, quando os Estados Unidos se industrializa, ele vai ter que fazer, por exemplo, políticas de proteção. Né? Quando a Alemanha faz a intervenção, vai ter que um papel, por exemplo, do sistema financeiro é muito mais importante, assim como os Estados Unidos, e diferente da Inglaterra. Né? Então, as condições de desenvolvimento inglesas não podem se repetir e bastar essa repetição para o desenvolvimento dos países latino-americanos. Né? É isso que diz a tese do capitalismo tardio e é isso que, de certa maneira, você quer dizer quando você diz centro-periferia. Você é periferia porque você não é centro. Né? Então, o processo de industrialização teu é inédito, é novo, é singular, é específico. Por que é singular? Por que é específico? Porque já existe o centro. Quando o centro se desenvolveu, certo, não tinha outro centro, certo? Quer dizer, ele é o centro, certo? Agora, quando nós estamos no desenvolvimento, já existe países desenvolvidos. Então, essa ideia de centro-periferia, né? Ou pelo menos uma parte da ideia, é de que quando você está se desenvolvendo, a tua etapa de desenvolvimento, ela é uma etapa que vai ser feita em uma situação onde já existem outros países que se desenvolveram. Né? Você é um país, nesse sentido, atrasado, tardio,
periférico, você está numa situação de não desenvolvimento, enquanto que uma outra região já é desenvolvida, né? Então, eu não posso repetir a história dessa primeira nação que se desenvolveu. E quando essa primeira nação se desenvolveu, não tinha ninguém desenvolvido ao lado dela, né? Ela nasce e aí as condições para ela são ou mais fáceis ou mais difíceis, não importa, mas elas são diferentes da condição dos países periféricos que vão se desenvolver numa situação particular, onde já existem ingleses, já existem alemães, já existem norte-americanos nessa economia, e eu tenho que fazer frente a eles, né? Eu tenho vantagens, porque eles já desenvolveram tecnologias, eu não tenho que quebrar a cabeça e errar em tecnologias novas, eu tenho uma certa vantagem nesse sentido, mas eu tenho uma desvantagem, certo? Que muitas vezes essa tecnologia ela é desenvolvida, ela não é tão acessível, porque tem algum tipo de regra que proíbe. Você tem, por exemplo, elas têm um learning by doing que eu não tenho, né? E elas têm condições de competir no mercado internacional que é muito difícil para eu enfrentar. Então, não é à toa que surgem propostas de, por exemplo, você fazer algum tipo de proteção à industrialização nascente nos países periféricos, porque já existe países que têm grau de competitividade muito melhores que o nosso. Então, acho que essa é a primeira, esse é o elemento importante quando o Prebisch chama atenção, fala, olha, nós somos países periféricos e existem os países centrais. Periférico, porque você está no lado do mundo, tal, pode ser, certo? Nós somos países que têm um desenvolvimento tardio porque está 100 anos atrasado, também pode ser, certo? Mas, na verdade, o que nós somos é países periféricos ou tardios, certo? No sentido de que já existem países mais desenvolvidos que nós, e quando a gente for se encontrar no mundo, certo? Quer dizer, essa diferença existe e a gente tem que levar em consideração na análise. Eu não posso imaginar que eu vou fazer o percurso exatamente como a Inglaterra fez para se desenvolver, que eu vou me desenvolver. Porque quando a Inglaterra fez o percurso para ela se desenvolver, não existia Inglaterra, né? E os países que vieram depois da Inglaterra, como nós, a gente vai se desenvolver e já existe a Inglaterra, já existe os Estados Unidos, já existe a Alemanha. Isso muda completamente as condições dessa industrialização. Então, me parece que essa é a primeira e a grande importância, vamos dizer assim, de você estar trazendo um pouco essa ideia de análise centro-periferia, certo? Quer dizer, você nega a ideia de fases que se sucedem, todas iguais, que o desenvolvimento é feito bonitinho para todos e só seguir determinadas receitas de bolo, né? Você está dizendo não, né? E eu estou aqui hoje, 1940, 1950, os Estados Unidos já é assim, Inglaterra já é assim, Alemanha já é assim, a Europa é assado, né? E eu estou aqui, certo? Então, eu tenho, então, aí uma outra parte aí importante da análise centro-periferia é a ideia de que eu tenho um desenvolvimento e um não desenvolvimento, ou um subdesenvolvimento, né? Então, eu tenho um desenvolvimento menor, né? Então, dentro da teoria do desenvolvimento econômico, eu vou ter países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, né? Mas nas teorias tradicionais, do tipo rostovianas, tá certo? Quer dizer, o subdesenvolvido se transformaria em desenvolvido de uma maneira, vamos dizer assim, relativamente simples, simplesmente repetindo os passos que os desenvolvidos fizeram. O que você está dizendo é que não é bem assim, né? Essas estruturas subdesenvolvidas, certo? Quer dizer, elas vão ter que ter comportamentos específicos, trajetórias que a gente ainda não sabe exatamente quais são, porque o mundo é diferente do mundo que existiu quando os países desenvolvidos se desenvolveram. Então, esse é um pouco o ponto central dessa história, certo? Quer dizer, isso ele está se afastando, né? Quando ele põe a ideia de centro-periferia, ele joga fora uma série de visões sobre como fazer o desenvolvimento, aquelas visões um pouco que imaginam um desenvolvimento repetindo, vamos dizer assim, situações que já aconteceram no passado, né? Que é clássico nas visões mais liberais de desenvolvimento, né? Faça como eu fiz, que vocês vão se dar bem, certo? Pode até ser que certos elementos funcionem, certo? Mas o que você está dizendo não dá para fazer o que você fez para me dar bem, porque quando você fez, a situação era diferente, né? Então, um pouco essa é a frase, vamos dizer assim, a desculpa aqui do Prebisch, né? Então, essas estruturas subdesenvolvidas da periferia, elas são
não desenvolvidas e são da periferia, ou seja, existem países desenvolvidos junto com ele. Então, as estratégias, os comportamentos que vão ter que ser feitos para sair do subdesenvolvimento, tá certo? Talvez a gente tenha que desenvolver novas estratégias, tem comportamentos específicos para fazer essa saída. Então, essa é um pouco a ideia dos países periféricos. Eles têm são países não desenvolvidos, né, numa realidade onde já existem países desenvolvidos. Né? Essa é a especificidade, vamos dizer assim, da ideia de periferia. Né? Então, são funcionamentos que são diferentes de outras situações, de outros momentos, né? E aí vai ter uma série de características dessa periferia naquele momento, são produtores de bens com dinâmicas, né, produtores de bens primários, enfim, padrões de consumo diferentes, tem aí então toda o resto da teoria econômica, da teoria cepalina que a gente continua vendo aqui. Né? Então, primeiro essa coisa, o centro, tá certo? São países desenvolvidos, com renda per capita mais elevada e com tecnologia avançada, de certa maneira difundida. Os países periféricos são países não desenvolvidos, ou seja, com renda per capita mais baixa e com tecnologia, não que você não conheça a tecnologia, mas ela não é difundida. E aí algumas questões já mais cepalinas, tá certo? Quer dizer, né, você tem estruturas produtivas no centro mais diversificadas e estruturas produtivas na periferia muito especializadas. Né? Estruturas ocupacionais, de certa maneira, homogêneas e estruturas ocupacionais heterogêneas na periferia. Né? Aqui a CEPAL vai também usar um pouco as teorias de dualidade, que já existiam, né? A ideia dos dois Brasis, ou das duas Argentinas, das duas Colômbias, etc. Né? Quer dizer, os países periféricos normalmente têm dualidades internas muito fortes. Existe uma parte desses países que são relativamente dinâmicos, que são relativamente atualizados tecnologicamente, né? Então, tem um país, tem um Brasil produtor de café, né? E em termos de produção de café, a tecnologia brasileira é bem avançada, ali se gera uma renda per capita relativamente alta, né? Mas, então você olha, a produção brasileira, ela é especializada em café, né? E se você olha a estrutura da ocupação da mão de obra brasileira, ela tem uma enorme heterogeneidade. Uma parte, muitas vezes pequena, da população nas fazendas de café, e uma gigantesca parte da população espalhada, vamos dizer assim, pelos campos brasileiros, né, naquilo que Furtado chama de mão de obra subdesenvolvida, ou mão de obra em setores não especializados. Então, você tem essa heterogeneidade muito forte. E isso é diferente dos países já mais desenvolvidos, onde a estrutura produtiva é bem mais diversificada, certo? Eu tenho um padrão de diversificação muito maior, e eu tenho uma estrutura ocupacional bem mais homogênea, certo? Não tanto essa dualidade entre um setor de subsistência, a palavra que eu procurava há 2 minutos atrás, e um setor, vamos dizer assim, mais produtivo, etc. Então, essa é um elemento chave aqui, a chamada relação centro-periferia, e já então com alguns elementos, aquilo que eu chamo aqui da parte teórica, mas mais bem montada da CEPAL. Então, a CEPAL vai dividir a sua análise dos países, ou da América Latina, em duas frentes. De um lado, vai olhar a inserção internacional, de outro lado, vai olhar essa estruturação interna. Né? Em relação à estruturação interna, a gente já falou um pouquinho nessa heterogeneidade, da dualidade, né? E quando a gente está falando da dualidade, a gente também está falando da inserção internacional, porque normalmente esse setor mais produtivo, mais dinâmico, é o setor que tem a ver com a inserção internacional desses países, pelo menos naquele momento. Então, o que a gente tem? Né? Então, quando a CEPAL vai olhar o lado externo da América Latina, desses países periféricos, né, eles vão analisar esse setor externo e vão, então, chegar à conclusão de que
os países periféricos são vulneráveis, né, vulneráveis externamente. Né, e aí a pergunta é por que eles são vulneráveis externamente? A gente vai ver isso nas próximas aulas, certo? De que ao longo do tempo, essa vulnerabilidade externa pode até mudar, né? O conceito da CEPAL vai se alterando, né? A característica dos países periféricos é serem vulneráveis externamente, mas a razão da vulnerabilidade não necessariamente é a mesma, né? Para o CEPAL, para essa interpretação da CEPAL, nesses anos iniciais, anos 40, anos 50, certo? A vulnerabilidade externa se dava em função daquilo que eles chamavam de um desequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos e estava muito associado à chamada tese da deterioração dos termos de troca. Então, a centralidade da época nesse desequilíbrio estrutural, né, do balanço de pagamentos, né, o desequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos estaria na ideia de que eu tenho a base do balanço de pagamentos dos países a essa época é óbvio, né, é a balança comercial, né, exportações e importações. Essa balança comercial, então, você tem um problema na América Latina, que é o fato, certo, dos preços praticados pelas exportações frente aos preços praticados pelas importações, que são os tais termos de troca, tem uma tendência declinante ao longo do tempo. Essa tese da deterioração dos termos de troca é uma tese bastante conhecida, ficou conhecido como a tese de Prebisch, né? Depois, ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo, outros autores estavam desenvolvendo, o pessoal fica conhecido isso como tese Prebisch-Singer, né? Em função de Hans Singer, que era um economista que também estava fazendo trabalhos na ONU, no mesmo momento, olhando os países europeus, mas não os europeus centrais, né, os europeus ali com mais dificuldade, Romênia, Bulgária, etc. Né, e chega a uma conclusão muito parecida para esses países que também, de certa maneira, são exportadores de commodities ou de produtos primários, e chega a mesma conclusão do que o Prebisch. Então, a tese fica conhecida como tese da alteração dos termos de troca ou tese Prebisch-Singer. Então, na tese original do Prebisch, certo? Essa deterioração do termos de troca se deve, de um lado, às estruturas produtivas, né? As estruturas produtivas dos países centrais são mais concentradas, mais oligopolizadas, e as estruturas produtivas dos países periféricos, ou as estruturas produtivas de venda dos produtos dos países periféricos é mais competitiva, de modo que, se você supor que você tem um ganho de produtividade, supõe, inclusive, que você tem o mesmo ganho de produtividade na agricultura, ou nas exportações agrícolas, e nas exportações de manufaturas, na produção de manufaturas, na produção agrícola, né, o que o Prebisch está dizendo é que é o seguinte: como você negocia os produtos no mercado competitivo, na questão dos produtos primários, né, o ganho de produtividade, dado a competição, ele imediatamente vai para preço. Ou seja, você tem ganho de produtividade e os países que geram esses ganhos de produtividade não retêm isso para si. Isso vai para preço, vai para os consumidores. São os consumidores que se beneficiam desses ganhos de produtividade. Então, vai para quem compra os produtos produzidos pela periferia. Enquanto que nos produtos manufaturados, como existe um oligopólio ou uma situação mais monopolizada, esses mesmos ganhos de produtividade, né, eles acabam não descendo para preço. Né, eles, de alguma maneira, ficam na forma de lucros ou de salários, etc. Então, isso explica uma parte da deterioração dos termos de troca para o Prebisch. Né? A segunda explicação da deterioração dos termos de troca é uma explicação ligada à tendência à superprodução nos países periféricos. Como eu tenho, nos países periféricos, principalmente depois de resolvida a questão de mão de obra, migrações, etc., eu normalmente não tenho problemas de mão de obra e talvez não tenha problemas também de terra. Então, eu tenho a possibilidade da expansão com certos fatores de produção livres.
né? Então, eu posso incorporar mão de obra, posso aumentar a produção e incorporando novas terras e nova mão de obra, sem que isso tenha impactos de custos. Né? Então, eu tendo a aumentar a produção, e o único limite de produção, certo, no fundo, é a venda. Né? Então, eu tenho uma tendência nesses países a superproduzir, dado que os custos não aumentam na produção. Né? E essa tendência à superprodução também provoca queda nos preços. Então, a tendência à alteração do sistema de troca também advém de um mercado de trabalho com excesso de mão de obra, talvez, se quiser, um mercado de terras com excesso de terras, onde não tem muitos custos de mão de obra de terra que impeçam o crescimento da produção. Isso gera, então, uma tendência à superprodução e queda dos preços. Essas são duas versões da tese da alteração de termos de troca, e a ela vai se aquecer a terceira e talvez mais conhecida versão, que não está nos textos iniciais, mas que vai aparecer um pouquinho mais para frente, que é a tese da elasticidade de renda de alguns países, de alguns produtos, primários, que teriam uma elasticidade de renda menor do que ou seja, na medida em que a renda dos países cresce, a demanda por produtos primários cresce menos do que proporcionalmente. Então, o crescimento da renda faz com que se consuma produtos primários num ritmo menor do que o crescimento da renda. Isso também estaria por trás da alteração dos termos de troca. De qualquer maneira, essa tendência ruim dos preços dos produtos produzidos pelos países latino-americanos frente aos produtos importados pela América Latina, né, está na base da vulnerabilidade externa desses países. Né? Então, seja por estrutura de mercado, seja por elasticidade de renda, seja por tendência à superprodução, né? A consequência é que, no longo prazo, eu tenho desequilíbrios estruturais de balanço de pagamentos. E eu tenho um problema de dinamismo nas economias de longo prazo, no longo prazo. Né? Essa, então, é a parte da vulnerabilidade externa do marco analítico da CEPAL. Internamente, a gente já conversou um pouco, eu tenho essa ideia de dualidade, né? Setores não exportadores, subdesenvolvidos, versus setores exportadores melhor desenvolvidos. Então, eu tenho, normalmente, uma baixa produtividade em todos os setores, com exceção do setor exportador. E essas poucas atividades de exportações produtivas, certo? Normalmente, essa é uma grande discussão, qual é o grau de complementariedade que ela tem com o mercado interno, com o resto da economia. Essa é sempre o eixo da discussão, até hoje, inclusive. Então, ponto um pouco da CEPAL, certo? É que os setores exportadores normalmente têm baixo grau de complementariedade em relação à economia de mercado interno. Né? O Furtado chegou a calcular, por exemplo, que o açúcar, quando se exportava o açúcar na colônia, ele só tinha um impacto no resto da economia colonial, vamos dizer assim, de no máximo 10%. Ou seja, 10% do valor de venda do açúcar brasileiro no mercado internacional tinha um efeito gerador de algum mercado dentro da colônia. Né? Os outros 90% eram efeitos ou em Portugal ou na mão de outras pessoas, ou seja, não tinha efeitos de dinamismo no mercado interno. Óbvio que isso era muito devido à questão da escravidão. Quando a escravidão deixa de existir, esse baixo grau de complementariedade diminui, certo? Quer dizer, o grau de complementariedade aumenta, desculpa, certo? Quer dizer, a relação entre os dois setores aumenta, mas esse é um ponto-chave na discussão cepalina, certo? Quer dizer, a ideia dos setores exportadores ter um efeito multiplicador sobre o resto das economias relativamente baixo. Né? E eu tenho uma grande parte da população nos setores, então, que não são exportadores, que são subdesenvolvidos, e ali você tem uma oferta enorme de mão de obra, os salários são baixos, os rendimentos são muito baixos, etc. E por trás disso existe uma série de outras consequências, certo? Além de um enorme, aí vai ter uma discussão se isso é desemprego, se isso é subemprego, né? Afinal de contas, a população está ocupada ali na subsistência, né? Está plantando lá de sábado
uma batatinha, certo? No domingo cuida da mimosa, na terça-feira cuida de umas galinhas, na quarta-feira vai pescar. Né? Isso é estar ocupado, isso é estar empregado. Né? Então, no mínimo, você tem uma questão de subemprego, certo? Mas você tem um grave problema de baixa produtividade do emprego, se isso for um emprego, etc. E, por outro lado, você tem problemas inflacionários, aí começa a surgir um pouco a ideia de inflação cepalina, certo? Quer dizer, a inflação aqui, vocês começam a ver, não tem nada a ver com moeda, com déficit público, com qualquer coisa parecida com isso. A inflação estruturalista cepalina é um fenômeno real, né? Não é um fenômeno monetário, como insistem muitos o pessoal mais ortodoxo, certo? E qual é o problema da inflação como fenômeno real, certo? É que eu tenho muitos produtos que não são produzidos, certo? Eu tenho limitação na oferta, eu dependo crucialmente de importações para oferta de determinados produtos, né? E então eu tenho problemas de balanço de pagamentos que causam desvalorizações de câmbio que levam à inflação, e eu tenho limitações na oferta de determinadas matérias-primas, determinados produtos, e que levam também ao aumento dos preços desses produtos e que levam à inflação. Então, o fato de eu ter uma população muito grande, vamos dizer assim, ou essa dicotomia, e uma boa parte da população que, de certa maneira, é consumidora, certo? Também não é muito consumidora, mas é muito pouco produtora. E essa diferença entre a estrutura de produção, que é uma estrutura de produção que vai para exportação, e uma estrutura de consumo, que, no fundo, depende de uma série de coisas que nós mesmos não produzimos, né? Essa limitação na oferta de produtos internos que conduz ao processo inflacionário. Isso pode vir pelo lado do balanço de pagamentos, né? Então, eu tenho sistemáticas crises de balanço de pagamentos, ou seja, minhas exportações com o tempo não dão conta de pagar todas as importações, e, portanto, eu tenho desvalorizações de câmbio, etc. E aí, ou a desvalorização de câmbio leva à inflação, ou a falta da capacidade de importar leva à inflação. E internamente também tem um monte de problemas com matérias-primas, eu tenho um monte de problemas com produtos, os alimentos normalmente são caros, porque tem pouca oferta, etc. Né? Então é uma visão bem diferente do que a gente chama de inflação aqui, certo? E por fim, certo, essas economias periféricas, então, dado esse grande contingente de pessoas, né, tem um setor que vai bem, né, muito pequeno, certo? Normalmente rico, né? Vai ter muitos autores separados que vão dizer esses caras ganham muito dinheiro, né? Agora, essa renda excessiva, ela não vai se transformar em investimento, vai se transformar em muito consumo luxuoso, certo? Né? Um padrão de consumo elevado com bens de luxo que são importados, etc. Mas a gente tem uma tendência nessa história de baixa poupança e, portanto, de baixo investimento. A tendência, até hoje, o Brasil é um país com poupança diminuta e, para os cepalinos, isso em função um pouco dessa forma como está distribuído a população, está distribuído a renda, está distribuído a estrutura produtiva no país. Então, a gente tem aqui os dois marcos analíticos básicos da CEPAL, tanto externo como interno, a ideia de vulnerabilidade externa e a ideia de heterogeneidade estrutural interno, com as suas consequências, os problemas que a América Latina vai ter que enfrentar. Né? Então, é isso que a gente aqui fecha um pouco o marco analítico aqui, né, da CEPAL, e para terminar esse marco analítico, a gente tem, então, a análise de como fazer para superar essas questões, e essa superação, então, no caso da CEPAL, certo, inicial dos anos 50, vai se dar, né, a superação dessa vulnerabilidade externa e a incorporação dessa população internamente se faria através de um processo de industrialização, e essa industrialização, então, só poderia vir através das mãos do Estado. Então, aqui a gente chega numa conclusão assim, relativamente parecida com aquilo que o Roberto Simonsen tinha chego, só que com uma construção teórica um pouco mais sofisticada, né? Mas a ideologia da industrialização, certo? Que não tinha exatamente uma teoria tão forte para fundamentar, vai achar, para a gente voltar um pouco àquela aula
eu falei da controvérsia entre o Boudin e o Simonsen. A teoria submarina vai, de certa maneira, cumprir o papel de instrumentalizar, teoricamente, essa via do desenvolvimento industrial na América Latina, que a gente mostrou que existia no Brasil e que, provavelmente, se eu tivesse uma aula sobre a Argentina e sobre outros países, talvez a gente conseguisse fazer alguma coisa parecida com isso. Então, ela foi extremamente conveniente, historicamente, a chegada da CEPAL, né? Ela caiu como uma luva em vários projetos políticos de vários grupos ou de alguns governantes latino-americanos, né? E a mensagem, então, central aqui da CEPAL, então, é a industrialização como forma de superar o subdesenvolvimento, a pobreza, a vulnerabilidade, a heterogeneidade, enfim, você pode colocar aí de uma forma geral. E para promover essa industrialização, o planejamento é fundamental. Então, a orientação da CEPAL, na década de 50, né, é ênfase no planejamento e na organização das políticas econômicas orientadas para suprir, vamos dizer assim, esses problemas. E o papel da CEPAL aqui é ajudar nesse planejamento. Né? Então, a CEPAL vai ter um papel, de um lado, ideológico, vamos dizer assim, de dar sustentação a esse programa, vamos dizer assim, e, por outro lado, material, vamos dizer assim, uma sustentação material no sentido de fornecer, vamos dizer assim, aos países técnicas de planejamento, né? Vai surgir o ILPS, onde o próprio Prebisch depois vai voltar a ser dele, mas antes do ILPS existia toda uma área da CEPAL que era técnicas de programação, de planejamento econômico, né? Trabalho com dados, trabalho com metodologias do tipo matriz insumo-produto, toda a área de contabilidade social, né, fazendo projeções com consistência dinâmica, análises setoriais de demanda, questões de elasticidade, enfim, o papel da CEPAL de recomendar a política econômica e dar assistência técnica, faltando um S aqui, certo, aos países latino-americanos. É aqui que você consolida, então, a CEPAL, e você vai... Essa é uma questão importante, certo? Você tem um diagnóstico, tem uma ideologia, vai propor políticas de industrialização, etc. E por trás, certo, você vai criar, vamos dizer assim, um ambiente dentro da própria CEPAL, onde você tem instrumentos de planejamento, etc., que são, de certa maneira, disponibilizados para os países fazer. Né? Então, você vai ver o plano de metas no Brasil, né, ele é feito pelo BNDES, mas antes do BNDES você tem o famoso grupo BNDES-CEPAL, né, onde você está, então, usando essas técnicas de planejamento para fazer a tal da matriz de insumo-produto que vai dar no plano de metas. Né? Então, isso é um elemento importante aqui que eu queria destacar no final dessa nossa conversa. Certo? Então, você teve os textos, certo, que construíram um pouco o diagnóstico. Né? A partir desse diagnóstico, é óbvio que você tem questões específicas sobre cada uma das histórias de heterogeneidade, cada um dos problemas inflacionários. Né? Isso vai abrir, a gente só fez um panorama mais genérico aqui, né? Então, você vai ter ali uma série de políticas, de discussões de políticas em torno, por exemplo, fecha a economia, não fecha a economia, qual é o papel de políticas de proteção à indústria, cria instrumentos do tipo BNDES, não cria instrumentos do tipo BNDES, você faz ou não faz planejamentos que envolvem, por exemplo, determinadas regiões, ou você faz planejamentos que envolvem só uma determinada região, você faz um planejamento que envolve todo o país, enfim, que tipo de instrumentos de política econômica, você vai usar câmbio, como é que você opera com câmbio, como é que você não opera, o que você faz na política monetária, o que você não faz, enfim, toda aí uma série de elementos, certo? Junto, então, com os elementos de planejamento que a CEPAL vai ser, vamos dizer assim, um pouco uma espécie de ofertante para os países latino-americanos. Né? Só para a gente terminar, 3 coisas ainda para a gente fechar essa parte inicial da CEPAL. Né? Isso talvez esteja nos textos que vão aparecer um pouco logo depois ali, certo? Quer dizer, da CEPAL. 3 coisas que eu acho que é importante a gente destacar. A primeira é que a CEPAL, logo de cara, passa a ter uma proposta de integração regional para a América Latina.
né? Isso está num texto, se eu não me engano, é de 51 já, do Prebisch, que para fazer a industrialização latino-americana, certo? O Prebisch também tinha uma ideia de que essa industrialização não poderia ser só uma industrialização voltada para dentro da América Latina, mas para fora também, né? E essa industrialização tinha que ser uma industrialização para fora, pelo menos dos países latino-americanos, né? Então você reforça a ideia de integração regional. Muitos países da América Latina não têm um mercado interno suficientemente grande para viabilizar a industrialização, né? Esse mercado interno não gera escala suficiente para a indústria, né? Para a tecnologia industrial moderna, né? Então, a ideia de integração econômica vai surgir aqui na mão da CEPAL como uma ideia de ampliar o mercado consumidor e viabilizar a industrialização com uma tecnologia mais moderna, que precisa de um mercado consumidor de uma dimensão relativamente grande. Então, para esse mercado consumidor ter uma certa dimensão, de um lado tem esse elemento 1 aí, que é reforçar a ideia de integração regional. As ideias dessa ideia da CEPAL vão estar por trás da criação da LAUC, né? Ainda nos anos 50, certo? Mas a ideia, o Prebisch imediatamente vê que alguns países, né, não têm mercado suficiente para essa indústria, né? Então, você ter uma indústria num país menor, vamos dizer assim, ela precisa ter uma indústria que vá para fora, né? Então, ou esse país exporta, como é o item 3, aí vocês forem olhar, né, para o mundo, certo? Ou ele pode talvez exportar para fora também, mas no sentido de você criar um país, criar uma região integrada, aonde essa industrialização ocorra na América Latina, né, e se situe em alguns países, mas o mercado seja todo o mercado latino-americano. Então, aí a gente já pode passar direto para o 3, depois eu volto para o 2. Né? Desde o início, certo, você tem uma ideia da CEPAL que é uma ideia de industrialização, sim, mas o Prebisch é muito contra a ideia de uma industrialização fechada, como é o caso da industrialização que vai acontecer por submissão de importações, como bem descreve a Tavares, uma industrialização voltada só para o seu próprio mercado de cada um dos países, né? Essa industrialização, ela tem que estimular as exportações industriais, né? A CEPAL nunca foi contra as exportações, né? E também nunca foi contra as exportações agrícolas. Ela é a favor da diversificação exportadora, assim como da diversificação produtiva dos países, né? É isso que vai diminuir a vulnerabilidade externa dos países, a diversificação produtiva desses países e a própria diversificação das exportações. Então, o Prebisch sempre foi um cara que defendeu as exportações industriais na América Latina, mas quando a gente vai olhar para a economia da América Latina, uma boa parte dessa industrialização ela é voltada para dentro. O Brasil, quando introduziu a indústria automobilística no Brasil final dos anos 50, certo? Era uma indústria que era voltada para vender aqui dentro. Foi só nos anos 70 que a gente começou a vender carro para fora. Mas uma boa parte da venda de geladeira no Brasil foi feita dentro do mercado doméstico. Então, e essa não era exatamente a ideia do Prebisch e da CEPAL inaugural, né? Então, essa questão do mercado consumidor, da industrialização para fora, certo? Quer dizer, isso tanto via um processo de defesa das exportações de uma maneira geral, né? O Prebisch, inclusive, vai participar da UNCTAD, a gente falou isso na aula passada, né? Justamente com esse papel, né? De que o desenvolvimento dos países latino-americanos, dos países periféricos, só se consolidaria se essa industrialização fosse uma industrialização exportadora, né? Ele consegue convencer alguns países, certo? Principalmente Coreia, essas coisas vão muito para frente. Eu não sei se é exatamente o Prebisch que convence, mas é um pouco o estilo, viés exportador das exportações industriais, viés exportador da industrialização coreana, é uma coisa que estava na base da CEPAL, né? E, por fim, o 2 aqui, que eu deixei para o final, o papel deles em relação à entrada de capitais estrangeiros, privados ou públicos, né? Então, quer dizer, a princípio, eu não tenho nada contra a participação do capital estrangeiro, né? Não sou necessariamente contrário ao capital estrangeiro
na América Latina, seja ele privado ou público, certo? Agora, há que se tomar cuidado para isso não virar uma nova fonte de vulnerabilidade, como vai acontecer, né? Então, você é favorável, no primeiro momento, à entrada de capitais, tá certo? Mas você alerta que essa entrada de capitais ela pode se tornar uma nova fonte de estrangulamento externo no futuro, né? E na evolução do pensamento da CEPAL, isso vai aparecer. Tá? Então, esses são alguns elementos que eu acho que eu queria chamar a atenção, certo? Para a gente fechar um pouco essa visão geral das ideias da CEPAL nesse primeiro momento, certo? Não sei se vocês têm algum tipo de questão, certo? Para a gente conversar, certo? Mas eu queria deixar para a próxima aula a gente conversar um pouquinho sobre como o pensamento da CEPAL evoluiu ao longo do tempo, certo? Mas acho que essas são as ideias básicas, pelo menos do início da CEPAL. Tudo bem? Eu vou interromper a gravação aqui para vocês poderem falar se quiserem, não terem vergonha.